Imagine que você está diante de uma tábua de argila antiga, coberta por símbolos misteriosos. Esses símbolos carregam histórias, leis, segredos e vidas inteiras. Essa tábua não é apenas um objeto arqueológico, é uma cápsula do tempo, um fragmento de uma pergunta que atravessa milênios. O que veio primeiro, o conhecimento ou a escrita? Parece simples, mas quanto mais você pensa, mais a pergunta se dobra sobre si mesma. Para escrever algo, você precisa saber. Mas, para saber, alguém precisa ter escrito antes. É um ciclo impossível, como uma porta que só se abre com uma chave que só existe depois que você a atravessa. Um loop que desafia a própria lógica do desenvolvimento humano. Agora, imagine o primeiro ser humano que tentou registrar algo. Não estamos falando de tecnologia, mas de alguém sentado diante de uma pedra, segurando um graveto, tentando capturar o mundo com símbolos. Esse indivíduo precisava ter conhecimento para criar a escrita. Mas se ele cria a escrita e a escrita organiza o conhecimento, então quem veio antes? É como perguntar se veio primeiro a ferramenta ou a ideia da ferramenta. O mapa ou o território? A escrita muda tudo. Ela não é só comunicação, é permanência. Antes dela, tudo era passado oralmente. Histórias, experiências, avisos. Mas a mente humana é frágil. Memórias se perdem, interpretações mudam, palavras morrem no ar. A escrita veio como uma âncora no mar do tempo. Só que essa âncora só poderia existir se alguém já tivesse conhecimento suficiente para criar símbolos capazes de representá-lo. E aí está o paradoxo. A escrita só existe porque já havia conhecimento. Mas o conhecimento só se preserva porque existe a escrita. É como se um precisasse do outro para existir, mas nenhum pudesse existir primeiro. Pense no primeiro mito, no primeiro ritual, no primeiro cálculo matemático primitivo. Ele existia apenas na mente de alguém. Esse conteúdo, esse conhecimento, foi criado pela experiência humana. Mas a partir do momento em que alguém decidiu registrar isso, a escrita se tornou uma extensão do pensamento. Uma fotografia mental, um espelho congelado no tempo. E é a partir desse espelho que a humanidade aprende a aprender. Mas pare para pensar. O mito existia antes da escrita. As estrelas eram observadas antes de serem nomeadas. A caça era praticada antes de ser descrita. Então parece óbvio que o conhecimento veio primeiro, mas ao mesmo tempo, o conhecimento primitivo é tão volátil, tão dependente da memória, que talvez ele só tenha se tornado conhecimento de verdade quando foi registrado. Talvez antes da escrita, o conhecimento fosse apenas uma sombra passageira. Só quando ele ganhou forma escrita é que se tornou algo sólido, transmissível, real. E então surge outra pergunta ainda mais profunda. O que é conhecimento? É algo que existe na mente? Algo que existe no mundo? Ou algo que só se torna real quando pode ser transmitido, preservado e replicado? Se conhecimento é informação organizada, então a escrita é a sua primeira forma estável. É como se a escrita fosse o corpo do conhecimento e o conhecimento fosse a alma. Um não existe plenamente sem o outro. Agora, pense no desenvolvimento humano. A escrita não surgiu de repente. Ela não foi criada em um dia, como uma invenção clara. Ela emergiu lentamente. Marcas na pedra, desenhos rupestres, sequências de símbolos, números para contar gado, listas de objetos, registros de transações em argila. Depois vieram as religiões, as leis, os calendários, a poesia, a filosofia. Cada passo depende de um conhecimento que já existia. E cada conhecimento registrado cria a base para mais escrita. É como uma escada que se constrói enquanto alguém sobe. Um ciclo sem início claro. Um loop temporal na história da humanidade. E agora, imagine algo ainda mais instigante. Quando você escreve algo, está criando conhecimento para alguém no futuro. Isso significa que o conhecimento se estende no tempo. Ele não pertence só a quem sabe, mas também a quem lê. E isso transforma a escrita num transmissor de identidades. Quando você lê um texto antigo, está literalmente acessando a mente de alguém que viveu milênios atrás. É como se a escrita fosse uma forma primitiva de viagem no tempo. Uma conversa entre consciências que nunca se encontraram.
E aí surge outra pergunta paradoxal. Se o conhecimento só vive através da escrita, então ele existe antes de ser escrito? Ou ele só passa a existir quando alguém o registra? O que seria, então, o conhecimento não escrito? Uma ideia solta? Um fragmento incompleto? Um pré-conhecimento? A escrita transforma tudo o que toca. Ela transforma história em memória. Transforma experiência em verdade. Transforma pensamento em legado. Mas, ao mesmo tempo, é a escrita que depende de algo anterior a ela. A capacidade humana de pensar abstratamente, de imaginar símbolos, de atribuir significado. A escrita nasce da mente, mas a mente só se expande através da escrita. É o mesmo paradoxo do ovo e da galinha, só que elevado a um nível filosófico, cognitivo e cultural. E ainda assim, mesmo com todas essas reflexões, existe uma interpretação ainda mais profunda. Talvez o conhecimento nunca tenha sido criado. Talvez ele sempre tenha existido. Talvez estivesse no mundo, esperando ser percebido. Talvez a escrita não tenha criado o conhecimento, apenas o tenha revelado, como um arqueólogo que remove a poeira para revelar uma estátua que já estava ali. Nesse sentido, o conhecimento é eterno, e a escrita é apenas o ato humano de encontrá-lo. Mas se é assim, então surge outra contradição. Como você escreve sobre algo que ainda não conhece? E se você só conhece após escrever? Quem vem primeiro? Esse paradoxo nos mostra que a evolução humana não é uma linha reta, é um ciclo. Um espelho infinito entre pensamento e registro, entre mente e símbolo, entre saber e transmitir. E no fim de tudo, a pergunta permanece aberta. Quem criou o conhecimento primeiro? A mente que pensa? Ou a escrita que eterniza? Talvez a resposta seja: nenhum dos dois veio primeiro. Porque talvez eles nunca tenham existido separados. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.